Agora o mercado está de olho na Itaúsa com as suas ações ITCA4. Inclusive, o Banco Safra fez uma avaliação e publicou no mercado dizendo que as ações da companhia podem subir até 25%. E ainda por cima, com bons pagamentos de dividendos. E está saindo em várias mídias do mercado, com analistas projetando inclusive o aumento de dividendos nos pagamentos da Itaúsa para o ano de 2025 e elevando também o preço-alvo das ações. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro que eu desenvolvi justamente para fazer o raio-x das empresas, e principalmente para atender os diversos pedidos que eu recebi nos comentários dos vídeos aqui do canal, é que eu vou trazer essa avaliação considerando os últimos resultados, para a gente entender se a situação da Itaúsa está melhor ou pior mais recentemente, além de fazer a análise técnica das ações preferenciais e TCA4, para a gente entender se o momento é favorável para o investidor, sempre buscando avaliar se a empresa continua com bons fundamentos através da análise fundamentalista e trazendo nesse vídeo aqui também as projeções e preço-teto do ativo virtual. Tudo isso vai ajudar a gente a chegar à compreensão se vale a pena investir nas ações da empresa ou não vale, e eu vou tentar contribuir dando informações sobre as ações ITCA3 e TCA4 para entender qual é a melhor ação nesse momento. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E sem dúvida eu vou começar o vídeo pela parte mais importante, que é justamente o resultado da empresa, o último que nós temos, ou seja, o último que a empresa divulgou para o mercado. E com base nessa primeira fase do vídeo vai ficar fácil de compreender a análise feita pelas casas de análise, se elas fazem sentido, e também os indicadores, a análise fundamentalista e as perspectivas futuras. É fundamental para quem investe nas ações de qualquer empresa conhecer a história dela. Inicialmente temos aqui a Duratex em 1974, que foi criada a holding de investimentos Itaú SA, com as empresas do Banco Itaú e Duratex no portfólio. Em 1982, foi adquirida a participação da L. Queiroz e mais tarde, em 1986, eles assumiram seu controle. Depois, em 1985, foi criada a Itautec, justamente para colocar o grupo Itaú na vanguarda da automação bancária no país. Já em 1991, adotaram o nome Itaúsa, gerando então a marca Itaúsa. Em 1998, surgiu o Itaú Seguros. Já em 2008, houve uma associação com os fundadores do Unibanco para formar, na época, um dos 20 maiores bancos em valor de mercado do mundo, aliando a marca Itaú com o Unibanco. 2009 teve a junção da Duratex com a Satipel, criando a maior indústria de painéis de madeira do hemisfério sul. E por fim, em 2013, iniciaram o processo de desinvestimento da Itautec para priorizar nos negócios de maior geração de valor para os acionistas. E de uma maneira bem alto nível, a empresa investiu 11 bilhões de reais entre os anos de 2017 e 2022, formando essa estrutura acionária entre todas as participantes. Ou seja, o free float da Itaúsa são de 66%, o que significa dizer que é o total de ações em circulação no mercado, ou seja, na bolsa de valores, disponível para que eu ou você possamos comprar ou vender as ações da empresa. E do total de ações em circulação, 63% são de brasileiros e 37% de estrangeiros, sendo que tem empresas do portfólio da Itaúsa que estão listadas na bolsa de valores e outras não estão. Por exemplo, o Banco Itaú está listado, por isso aqui tem valor de mercado, no caso 333 bilhões de reais na época de apuração desse resultado aqui, ou seja, valor de mercado do dia 29 de fevereiro de 2024. Também outros 7 bilhões de reais para a Alpargatas, 7 bilhões para a Dexco, a CCR com 28 bilhões, a Agea com 4,5 bilhões, a Copa Energia com 1,1 bilhão e a NTS com 6,8 bilhões. As participações são diversas, mas a maior participação vai ficar para a Dexco com 37,9% e para o Banco Itaú de 37,2%. E se essas marcas são boas marcas? Bem, de acordo com o próprio documento aqui da Itaúsa, o apurado do dia 31 de dezembro de 2023, o Banco Itaú é sim o maior banco privado da América Latina. Inclusive trouxe matéria recentemente aqui no canal que o Nubank pode ameaçar essa posição do Banco Itaú. Atualmente com 34,7 bilhões de reais em lucro líquido recorrente fechado no ano de 2023. É um feito que realmente o Banco Itaú, por ser um mamute no mercado, consegue trazer isso. E além de ter uma atuação em 18 países, 70 milhões de clientes e 1,2 trilhão de reais
em crédito concedido, o que equivale a 11% do PIB brasileiro, inclusive. Nesse aspecto aqui, é importante lembrar que o Banco do Brasil está chegando perto dessa marca. Além dele, tem a Dexco, que é uma das maiores produtoras de painéis de madeira, celulose solúvel, louças e metais sanitários e revestimentos cerâmicos do Hemisfério Sul, com uma capacidade de geração de lucro recorrente de 371 milhões de reais. E também tem a Alpargatas, que é a maior fabricante de calçados da América Latina, mas com 48 milhões em prejuízo líquido recorrente. Isso aconteceu no ano de 2023. Já a CCR é líder de concessões em aeroportos e rodovias no Brasil, gerando um lucro líquido de 1,4 bilhão de reais recorrente no ano de 2023. A AGEA é líder privado do setor de saneamento básico no Brasil, gera 582 milhões de reais de lucro líquido recorrente. E é muito interessante avaliar esse lucro líquido recorrente, até para avaliar também a posição do investimento que a Itaúsa fez em cada uma dessas empresas que eu acabei de apresentar. Já a Copa Energia é líder de mercado de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, gerando aqui 562 milhões de reais de lucro líquido recorrente com apurado do ano de 2023. E por fim, a NTS, que transporta cerca de 50% do gás natural consumido no país, gerando 3,3 bilhões de reais em lucro líquido no ano de 2023. E como todo negócio precisa gerar lucro, não é mesmo? Então, a empresa também traz aqui a criação de valor do seu portfólio, mostrando que no mesmo período em que a Itaúsa valorizou 311% e o Banco Itaú 333%, o Ibov subiu 174% e o CDI 142%. Então, as maiores posições no maior tempo, gerando mais do que o dobro do que os principais índices de mercado em valorização. Já a NTS 378% desde a sua aquisição, e por isso foi tão importante conhecer o portfólio, entender o que as empresas fazem, o investimento da Itaúsa e a participação dela em cada uma dessas empresas. Notando também que toda essa valorização da NTS chega a ser 5 vezes mais em relação ao CDI no mesmo período, e já o Ibov fechou em 96% nesse período também. A Copa Energia valorizou 196%, CDI nesse período 35%, o Ibov 10% e a AGEA 75% de 2021 até o ano de 2023. Sem dúvida nenhuma, o portfólio da Itaúsa está indo muito bem. E aí entra uma outra questão importantíssima, tal qual eu trouxe no dividendo preditivo da Bradespar, lembrando que o dividendo preditivo é uma metodologia exclusiva do ativo virtual e uma ferramenta poderosa de análise das empresas, fazendo o raio-x delas para entender se elas têm capacidade de pagamento de dividendos. E este aqui foi apenas mais um que o ativo virtual acertou. A empresa inclusive trouxe proposta de pagamento de dividendos de acordo com aquilo que tinha sido dito neste vídeo aqui. Mas nesse vídeo eu também fiz a análise do que seria o desconto de holding da Bradespar, que tem as ações da Vale. E quem assistiu aquele vídeo vai compreender isso aqui num instante. Afinal, o valor de mercado do portfólio da Itaúsa não está sendo refletido no valor de mercado dela. Afinal, o valor do portfólio da Itaúsa chega a 136,4 bilhões de reais com todas as empresas que eu acabei de apresentar. Porém, o valor de mercado da Itaúsa, que é efetivamente quanto ela vale na Bolsa de Valores, representa 106,4 bilhões de reais. Ou seja, tem um desconto aqui de 22% em relação ao que a empresa realmente vale no papel, que é o seu valor patrimonial, considerando todo o valor do mercado do seu portfólio. E não só isso, precisa lembrar também do potencial lucro recorrente dessas empresas. Eu também trouxe nesse vídeo aqui. Embora no longo prazo podemos ver uma pequena queda no retorno sobre o patrimônio, recorrente, é claro, que de 2022 para 2023 caiu de 20% para 18,8%. Já no lucro líquido total, caiu de 20% para 17,4%. Ainda assim, é uma taxa de retorno de 2 dígitos. Interessante destacar também que o lucro líquido recorrente tem crescido todos os anos desde o ano de 2020. E ainda por cima, com uma dívida bruta decrescente. No terceiro trimestre do ano de 2022, estava em 8,4 bilhões de reais e teve uma queda absurda de 54% para o quarto trimestre do ano passado, caindo para 3,8 bilhões, com o custo médio da dívida do CDI mais 1,93% ao ano. E é claro, as agências de avaliação de risco de crédito dando a ela o mais alto rating, que é o AAA. E os proventos que a empresa está pagando? Bem, é importante destacar que houve até mesmo a saída do Barsi, que investia na Itaúsa. Tem vídeo aqui no canal, até bem antigo a respeito disso, que se não me falha a memória foi entre os anos de 2021 e 2022, mas de lá para cá, observe o que aconteceu com os proventos pagos da Itaúsa, chegando a 8 bilhões de reais, que representa uma taxa de crescimento anual composta de 68%.
deixando muito claro que a prática de pagamento de dividendos da Itaúsa se modificou e se modificou para melhor. Entre os anos de 2016 e 2019, a empresa apresentou realmente resultados excelentes de payout, que é o percentual retirado dos lucros da empresa para reverter em pagamento de dividendos. E isso está voltando a acontecer, exatamente como eu tenho trazido aqui no canal desde novembro de 2023. Mas agora, com o fechamento do ano de 2023, ou seja, do exercício social do ano de 2023, fica ainda mais nítido, porque de 2020 até 2022 girou entre 26% e 31%. Agora, no ano de 2023, o fechamento foi de 62%, ao passo que o Itaú fechou em 60%. Também teve um grande salto do payout do Itaú, que saiu de 30% em 2022 para 60%, tudo encaixando perfeitamente com vários vídeos que eu vim trazendo desde o ano passado. Então, a Itaúsa chegou aos 62% de payout, repassando 100% do fluxo proveniente, inclusive do Itaú. E assim, houve um crescimento de 100% nos proventos pagos em relação ao ano de 2022, que a empresa pagou 4 bilhões de reais. Já no ano de 2023, a empresa pagou 8 bilhões de reais, realmente representando o dobro. E é claro que o mercado acordou para isso, finalmente. Inclusive, o Banco Safra elevou o preço-alvo das ações ITCA4 de R$ 11,00 para R$ 12,50, tendo aumentado também as recomendações do próprio Banco Itaú, além da Alpargatas e da CCR, sendo que nessa comparação aqui estava utilizando a cotação dos R$ 10,01, sendo que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está abaixo desse valor e eu vou mostrar para vocês. Mas uma alta de 24,9% em relação a este fechamento. De acordo com o Safra, a recomendação aqui é de outperform, ou seja, desempenho acima da média do mercado, o que equivale à compra, sendo que esse novo preço-alvo foi estabelecido com os múltiplos da companhia do jeito que ela está sendo negociada atualmente. O papel da Itaúsa é negociado em 7,1 vezes na métrica que é o preço sobre o lucro, ou seja, o PL, indicador esse tão popular e tão útil também. E assim os analistas do Safra estão considerando que existe sim um desconto para a companhia, além, é claro, daquele desconto de holding que eu acabei de explicar nesse vídeo. Os analistas do Safra ainda estão olhando para os fundamentos, estimando um pagamento de 8,9% em relação ao valor da ação em dividendos no ano de 2024. É claro, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. E é óbvio, se as cotações sobem, existe uma relação inversa para o percentual do dividend yield, justamente porque é uma divisão. Já no ano de 2025, estão calculando o dividendo para 9,7% em relação ao preço atual da Itaúsa. E não acaba por aí não. Os analistas estão projetando também aumento de pagamento de dividendos da Itaúsa para o ano de 2025 e mais aumento de preço-alvo das ações. Nessa matéria, trazendo que os estrategistas estão vendo a venda da participação da XP Inc., que aconteceu no ano passado e acabou proporcionando à Itaúsa uma significativa injeção de liquidez, permitindo à empresa reduzir sua alavancagem e fortalecer a sua posição financeira. Elemento esse que eu também trouxe no Giro Rápido do Mercado, trazendo atualizações a respeito desse evento, e que, aliás, trouxe impacto nas minhas projeções e preço-teto, ou seja, aqui do ativo virtual. Porém, nem tudo são flores. Eles destacam aqui que a Dexco e a Alpargatas passam por dificuldades devido às condições econômicas adversas e a baixa demanda. Vimos isso claramente no fechamento do exercício social do ano de 2023 das duas empresas que eu acabei de apresentar. Apesar disso, o banco diz que a recuperação gradual das subsidiárias deve acontecer nos próximos anos. E se observarmos diretamente no site de Relações com os Investidores da Itaúsa, vendo aqui a agenda corporativa da empresa, vamos ver nos próximos eventos algo muito relevante para quem quer investir na empresa ou já é acionista, que no dia 30 de abril vai acontecer a Assembleia Geral Ordinária da empresa, onde vão ser decididas questões importantes. Inclusive, houve proposta da administração para ser discutida nessa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia, exatamente datada para as 11 horas do dia 30 de abril de 2024. E entre os diversos assuntos que vão ser discutidos, existe também a destinação do lucro líquido do exercício social do ano de 2023. Neste aqui, existe a aprovação das contas e demonstrações contábeis relacionadas ao encerramento do dia 31 de dezembro do ano passado, que reflete exatamente o seu exercício social encerrado de 2023. Embora não haja uma informação mais relevante aqui, mas trazendo essa explicação sobre esse ponto para que a comunidade do ativo virtual não fique com a expectativa de que haja um novo pagamento de dividendos remanescentes do ano passado. A própria empresa destaca: não será proposta a distribuição de proventos adicionais.
operacionais. Tudo que foi pago, ou seja, já foi realizado e reservado também, tendo aqui um lucro de 13,4 bilhões de reais, com 673 milhões indo para a reserva legal, outros 3,9 bilhões para as reservas estatutárias e 8,8 bilhões de reais de pagamento de dividendos e JCP que já foram devidamente endereçados do exercício social do ano passado. Se observarmos o que está acontecendo com as ações ITSA4 na periodicidade semanal, aqui não tem dúvida nenhuma. No médio prazo, que significa dizer de alguns meses até poucos anos, a tendência é claramente de alta, com toda essa valorização saindo desse último fundo no dia 18 de julho de 2022, que estava na mínima de R$ 6,31, e tentarmos avaliar até a máxima desse movimento, as ações da companhia valorizaram praticamente 70% nesse período. Se for avaliar até o fechamento do consolidado da última semana, a valorização foi de 56,44%, ou seja, impressiona bastante. E observando o fechamento da semana anterior, e é claro, todo esse movimento que está acontecendo com as cotações da empresa, ainda destaco as outras linhas de suporte de preços que eu havia trazido para a nossa comunidade, que serviram também como resistência, agora servem como suporte porque houve toda a superação dessas regiões aqui, mostrando que os R$ 9,58 continuam na minha avaliação como a linha de suporte de preços mais relevante para a empresa. Então, pode ser ainda que as ações da companhia tenham alguma correção. O que não é esperado é que caia realmente abaixo dos R$ 9,58 para então a empresa voltar a subir nas suas cotações. E buscando ajudar a nossa comunidade a decidir por qual ação comprar nesse momento, é que eu trago aqui uma comparação entre as ações preferenciais ITSA4 e as ações ordinárias ITSA3. Aqui temos de largado uma grande diferença, porque ITSA3 tem uma negociação média diária na Bolsa de Valores entre 1 e 2 milhões de reais. Já ITSA4 são diversas vezes superior, chegando a 170 milhões de reais sendo negociados diariamente na Bolsa de Valores, permitindo operar opções de ações e alugar as ações com muita facilidade, justamente por conta de toda essa liquidez, ajudando também a prevenir manipulações do mercado. Sobre o ponto de vista de tag along, se você tem essa preocupação, as duas ações têm 80% de tag along. Então, até aqui, não vimos nenhuma diferença, nenhuma vantagem para comprar as ações ordinárias, exceto se você fizer questão de ter as ações ordinárias. Senão, as ações preferenciais fazem muito mais sentido dentro do contexto da Itaúsa, porque estão mais baratas nos indicadores relacionados ao preço, como o PL, o PVP e o Dividend Yield, pagando ligeiramente mais do que as ações ITSA3 e ainda por cima com mais liquidez e mais funções. Então, realmente a ITSA4 tem a melhor relação custo de aquisição versus Dividend Yield nesse momento e ainda por cima os melhores indicadores, mostrando inclusive que a empresa está descontada com apenas 7,59 no múltiplo, que demonstra quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da companhia, além do PVP que mostra que ela está 23% acima do seu valor patrimonial e um Dividend Yield de 8,87%. E ainda por cima com o desconto de holding que eu mostrei no início do vídeo. E chegando agora nas projeções e preço teto do ativo virtual para as ações ITSA4, que são as ações preferenciais da Itaúsa. E aqui podemos ver que o lucro projetado é inferior ao apurado do ano de 2023, em 12,26 bilhões, sendo conservador aqui, embora se observar apenas o lucro recorrente, ainda vai fazer sentido. E eu fiz isso para justamente tirar o efeito dos desinvestimentos que aconteceram no ano de 2023, inclusive a XP Inc. Então, à medida que a empresa for apresentando os resultados do ano de 2024, vai ser possível confirmar ou aumentar essa projeção aqui. E eu estou trazendo também um payout esperado de 60%, justamente alinhado com as novas práticas da empresa no ano de 2024, vindo do ano de 2023. E se realmente a Itaúsa conseguir materializar isso aqui, então vamos ter um DPA, ou seja, um dividendo esperado por ação de pouco mais de 71 centavos. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o máximo que se pode pagar nas ações ITSA4 será de R$ 17,81. Se você esperar 6% de dividend yield, então o máximo que você pode pagar serão R$ 11,87. 8%, R$ 8,91 e 10%, R$ 7,12. Isso porque esse DPA representa 7,20%, sendo que eu utilizei as cotações nesse vídeo de R$ 9,90. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Itaúsa, e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.